Oi, meus queridos amigos, hoje é dia 3 de setembro de 2023, final de um domingo. Pessoal, eu passei a maior parte do dia fazendo uma pesquisa sobre uma das vereadoras aqui de Belo Horizonte, né, chamada Isa Lourença. Seu nome completo é Isabela Lourença Amorim Romualdo, mais comumente conhecida como Isa Lourença. E eu quis fazer um vídeo para falar a respeito dela. Por quê? Essa pessoa vem chamando bastante a minha atenção nesses últimos anos, justamente por conta da sua atuação nesses movimentos identitários de esquerda na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, que é a capital onde eu nasci e fui criado. Isa Lourença ganhou bastante destaque também nas universidades por conta de suas pautas progressistas. Isa Lourença faz parte do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, o mesmo partido que tem nota de apoio no seu site oficial, uma nota de apoio ao governo de Nicolás Maduro, o mesmo governo que assassina, que massacra, que faz a sua população passar fome e se migrar para o Brasil. Para quem já teve o desprazer, já teve a infelicidade de conhecer o estado de Roraima, ou então de visitá-lo, sabe bem do que estou falando. Diariamente o estado recebe inúmeras pessoas vítimas do socialismo venezuelano, esse mesmo instaurado pelo Nicolás Maduro, um colega aí de trabalho do Lula, porque os dois fazem parte da maior organização criminosa da América Latina, chamada Foro de São Paulo, e os dois têm os mesmos intuitos, os mesmos ideais. Tá? A Isa Lourença vai a favor desse governo e ela se fecha para essas atrocidades que acontecem na Venezuela e no socialismo em geral. Isa Lourença vem chamando bastante minha atenção por conta desses movimentos identitários. Muitas dessas pautas, inclusive, desses movimentos são bastante perversas e eu acho que a maior parte da população belo-horizontina não está percebendo qual que é o tamanho do perigo que essa moça vem trazendo para a capital, tá ok? Para sustentar o vídeo de hoje, pessoal, eu vou utilizar algumas informações que estão disponíveis no perfil do Instagram da Isabela Lourença, tá ok? É só vocês digitarem aí, @isalourenca, que vocês vão ver o quão ativa ela é, pelo menos no Instagram. Se não me engano, ela também tem um Twitter, mas eu vou puxar aqui algumas das suas publicações no Instagram como principal fonte de informação, já que ela parece bastante ativa aqui no site, tá? O que acontece, pessoal? A primeira vez que eu tive contato com a Isabela Lourença foi quando eu saí da minha faculdade, a UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. A UENG ficava bem ao lado ali da UFMG, praticamente, tá? Na mesma avenida, Antônio Carlos. E as pessoas da minha faculdade conheciam muito bem o papel da Isa Lourença, que estava bem ativa ali na UFMG. Eu não sei se ela já tinha saído da faculdade, mas muitas pessoas da UFMG entravam em contato com as pessoas da UENG e acabava criando ali uma conversação entre as pessoas, e muitas dessas conversações falando a respeito da Isa Lourença e do seu papel a favor aí desses movimentos identitários de esquerda, como feminismo, ideologia de gênero, aborto, legalização das drogas e por aí vai. Todas essas pautas a gente sabe muito bem que são bastante perversas e que podem prejudicar bastante a capital mineira, né? A cidade de Belo Horizonte falta inúmeros recursos. Quando se fala aí de estabelecer uma comparação entre as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, Belo Horizonte está bastante atrasada. O metrô também, que é uma pauta a qual a Isa Lourença bate bastante, é algo assim que parece que não caminha há muito tempo. O metrô de Belo Horizonte é uma vergonha para os belo-horizontinos. Muito se fala do metrô há muito tempo, há muitas décadas, e nada foi feito até hoje. Isa Lourença, se eu não me engano, ela tinha falado aí da privatização do metrô, tinha ido contra a privatização do metrô, mas com certeza se houvesse a privatização, muita coisa iria melhorar. Eu acho que essa coisa aí chamada metrô, que na verdade não passa de trem suburbano, receberia uma melhora muito significativa, deixaria de ter pouquíssimos vagões para dar abertura aí a outros vagões muito maiores que pudessem comportar uma grande parte das pessoas aqui da capital. Além de vagões, a criação de outras linhas, até porque são poucas estações que o metrô daqui da capital consegue levar, embarcar e desembarcar pessoas. São pouquíssimas estações. Só para você ter uma ideia,
a região do Barreiro, o metrô não chega na região do Barreiro, né? Nem mesmo na cidade administrativa daqui da capital. Há 2 aeroportos, o metrô não chega nem perto desses 2 aeroportos, tá? E é uma vergonha absoluta. Isso mostra o tamanho da ineficiência dessa pessoa, que mesmo tendo pouca idade, eu acredito que já podia ter feito muita coisa pela nossa cidade, mas que está em busca de satisfazer pautas progressistas que visam a segregação das pessoas e até mesmo a morte, tá ok? Vamos lá, pessoal. Como base para esse vídeo, eu vou utilizar o Instagram da vereadora. Há mais ou menos uma semana ela publicou uma foto onde estava escrito o seguinte: Marcha da Maconha Belo Horizonte 2023. A vereadora está aqui, né, portando um boné bem sorridente em frente a uma faixa, né, com essas inscrições com a cor roxa. E aí parece que as pessoas estão levantando como se fosse um baseado, né, um baseado gigantesco. Vários jovens aqui, pelo que me parece, vários jovens aqui no meio, né, que parece estar levantando um baseado feito de papel, um baseado gigantesco. Na outra foto está escrito o seguinte: Juventude Negras Vivas Livres, né? Negras Vivas e Livres. E aí um monte de jovem lá pendurado num dos maiores marcos da cidade de BH, né? Que é o famoso pirulito da Praça 7, o obelisco situado ali na Praça 7, na região central da capital. A maioria delas jovens, levantando bandeiras, levantando cartazes, levantando faixas, e todas ali a favor da maconha, como se fosse um meio, como se fosse um instrumento para garantir a elas a liberdade e contra a guerra. Na própria foto, a Isa Lourenço colocou a seguinte descrição: demorou formar o bonde dos maconheiros. 15 anos que a Marcha da Maconha, @Marcha da Maconha BH, ocupa as ruas com milhares de pessoas para dizer: legalize já, chega de guerra à periferia, chega de genocídio do povo negro. Guilherme Campos presente. Tá aí uma descrição clara, né, de que a Isa Lourenço é totalmente a favor da legalização da maconha. Eu não sei se a Isa tem conhecimento do quão prejudicial pode ser essa droga. Eu mesmo já fiz questão de trazer aqui para o canal a leitura de um livro muito importante, que foi do José Elias Murat, o já falecido doutor José Elias Murat, que falava da maconha como uma droga, né, que traz uma toxicidade silenciosa. Uma toxicidade muitas vezes não é falada, não é comentada pela grande mídia. É uma coisa muito séria. A maconha, assim como qualquer outra droga, ela causa dependência. E uma dependência que não traz malefícios apenas ao dependente, ao indivíduo, mas também às pessoas ao seu redor, como principalmente seus familiares. Né? Um instrumento, né? Uma droga que pode trazer sérios problemas à saúde pública. E isso pode ser atestado por qualquer pessoa se fizer uma pesquisa sobre as cidades no mundo inteiro que fizeram questão de legalizar a maconha. Você pega, por exemplo, a cidade de São Francisco. São Francisco é um palco de dependentes químicos a céu aberto. Recebe pessoas ali dependentes químicas o tempo inteiro, e muitas inclusive já morreram por overdose. Mais pessoas morreram de overdose em São Francisco do que por Covid, uma coisa extremamente séria, né? E olha só que engraçado, pessoal, na foto da Isa Lourenço tem pessoas da UFMG, inclusive, né, levantando bandeiras da UFMG, dizendo a favor da maconha. Por que é que jovens estão cada vez mais migrando para esse fim, lutando por esse fim, sendo que a droga nunca trouxe liberdade? Pelo contrário, só traz dependência, só traz caos, só traz desgraça, só traz segregação, né, das pessoas com seus familiares, com pessoas próximas. Qual que é o intuito de legalizar algo que só traz guerra e que, claro, vai fazer com que bandidos se tornem empresários e tomem conta de tudo? Qual que é o intuito? O intuito, na verdade, assim como a gente sabe muito bem, é fazer com que as facções criminosas tomem conta do meio empresarial e sejam fortes, verdadeiras aliadas, inclusive legalizadas, do poder político vigente. É isso que eles querem. O Brasil já é um narco-estado, mas quando você legaliza maconha e outras drogas, você faz com que os empresários estejam
estejam legalizados também nos seus exercícios, e assim fazer com que políticos consigam ainda mais poder, consigam ainda mais sucesso e criem uma desestruturação na sociedade. Algo que inclusive é promovido pela ONU, no seu projeto, na sua Agenda 2030, porque com a legalização da maconha vai ter mais crime, vai ter mais caos, mais pessoas vão morrer, porque a droga, inclusive, ela faz com que pessoas entrem em estados psicóticos, algumas inclusive induzidas ao suicídio. E a Agenda 2030 da ONU fala claramente do desinchaço populacional. Essa é uma das pautas do PSOL. Noutra publicação da Isa Lourença está escrito: pelo fim da violência policial, a juventude negra tem o direito à vida, Ela está ali levantando um cartaz com letras de pichação, algo que inclusive ela é a favor, ela é favorável à pichação, aos pichadores da capital, esses mesmos que degradam monumentos, degradam prédios, coisas importantes, obras importantes da capital. Ela aqui carregando um cartaz com essas letras grafadas aí como se fosse de pichação, e indo contra a violência pessoal, levantando o punho cerrado, que é um símbolo da revolução marxista, que é conhecido no mundo inteiro. É um símbolo, inclusive, do Black Lives Matter, um movimento que nada tinha a ver com e a favor das vidas negras. Pelo contrário, é um movimento revolucionário marxista que visa favorecer, que visa lucrar a elite globalista. É um movimento financiado, inclusive, por organizações chinesas, tá ok? A fim de dar valor, a fim de financiar a esquerda americana. E que ganhou bastante destaque por conta do papel das celebridades nas redes sociais, fomentando a guerra, fomentando o caos, a desgraça na população. Foi o que aconteceu principalmente nos Estados Unidos. Vários comerciantes tiveram seus estabelecimentos invadidos, muitos foram mortos, vários estabelecimentos foram saqueados, e olha só, pessoas negras que eram donas de estabelecimentos também sofreram com esses ataques. Então você percebe que não é um movimento pró pessoas negras, pelo contrário, é um movimento que só visa o caos, só visa a revolução, que é algo comum da cultura comunista, não é isso? A Isa Lourença está lá nesses movimentos identitários, mas claro, sempre com o intuito de fortalecer a revolução. Eu não sei se vocês entendem, pessoal, eu já trouxe isto diversas vezes para o meu canal do YouTube, mas chegou um momento que os comunistas entenderam que já não precisava de luta armada mais, que agora os novos agentes da revolução seriam as pessoas às margens da sociedade. O que significa dizer isso? Os novos agentes da revolução seriam os drogados, o lumpenproletariado, drogados, bêbados, os viciados no geral, prostitutas, ladrões, assassinos, psicopatas, maníacos. Todas as pessoas seriam então os novos agentes da revolução, porque eles fariam uma revolução progressiva, uma revolução que iria seguir um caráter de progressão, e uma revolução silenciosa que de forma exteriorizada traz ali mensagens como se fosse pregando paz e amor, mas que no fundo tem como principal intuito divergir, tem como principal intuito segregar pessoas e até mesmo assassiná-las, porém de uma maneira que não vai causar neles um impacto negativo. É o principal intuito do PSOL, e a gente sabe muito bem que isso acontece, já que esses partidos, esses movimentos são os principais quando se fala aí na destruição, principalmente de jovens, crianças e adolescentes. Eles, com seus ideais, com suas figuras, suas personalidades, como é a própria figura da Isa Lourença, eles com suas figuras de povão, figuras aí de pessoas que fazem parte da força jovem, eles com todos os seus ideais, eles conseguem convencer pessoas de personalidade em formação e, por fim, infelizmente, acabam levando essas pessoas para o exercício do mal. Algo extremamente triste e que está consumindo a capital belo-horizontina. Hoje está
extremamente difícil caminhar pelas ruas da capital sem perceber o tamanho desastre que esses partidos que conseguem fazer, a esquerda identitária consegue fazer. Se vocês caminham pelo centro de Belo Horizonte, vocês vão perceber o quão desastroso é esse papel. Cada vez mais a gente consegue se deparar com jovens utilizando drogas, principalmente maconha, a céu aberto, pessoas que falam mal da polícia escancaradamente, pessoas que não têm amor nenhum pela verdade, só têm amor aí ao dinheiro, ao sucesso, ao poder, e que são contra tudo aquilo que o sistema produz. Como, por exemplo, atacar a polícia, atacar pessoas brancas e dizer que tudo isso não passa de um mal que tem que ser extirpado e que tem que ser queimado. A Isa Lourença, ela é a favor, por exemplo, das batalhas de rap que acontecem debaixo do viaduto Santa Teresa e em outros lugares aqui da capital, principalmente debaixo do viaduto Santa Teresa. Só que o que ela não fala, mas que é visível a qualquer pessoa que pesquisar e que quiser aí acompanhar essa cultura, que é a cultura hip hop, o que é visível nesses movimentos que a Isa Lourença não fala, é que no meio dessas músicas há ali cantores, há produtores que falam, por exemplo, de fim da polícia militar, que falam que tem sim que botar fogo em racista e que vivem falando, condenando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro como se fosse um verdadeiro genocida, por conta aí dos problemas que tivemos durante a Covid-19, que arrasou milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, independentemente do governante que estava no poder. Ela se esquiva disso, mas é uma pessoa totalmente favorável ao Lula, o chefe, o cabeça aí do Mensalão e do Petrolão, e o homem responsável por assaltar o país, colocando-o numa dívida trilionária, e também responsável por pegar o dinheiro da nossa nação para financiar ditaduras no mundo inteiro, como é no caso da Venezuela, de Cuba, da Guiné Equatorial e outros países aí que a gente sabe que só produz caos, terror, miséria, fome e outras adversidades que são totalmente desumanas, mas que fazem parte daquilo que a gente conhece como o velho socialismo. Numa outra publicação eu pude ver que a Isa Lourença está abraçada ao Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, se eu não me engano, ele é líder do MTST. Eu não sei se ele é líder, mas eu sei que ele faz parte do MTST, que é um movimento ali responsável por invadir propriedades privadas no meio urbano. E que, inclusive, é um movimento muito conhecido entre as polícias por ter integrantes que ateiam fogo nessas propriedades e que também atacam os policiais com coquetéis Molotov. É um movimento que diz que prega o amor, prega a igualdade, mas que, no fim, tenta atacar pessoas de bem. Tá? Isso é típico do MTST e também do MST. A própria Isa Lourença já publicou aí foto onde estava utilizando o boné do MST, mas o que muitas pessoas talvez não saibam é que o MST possui integrantes que invadem fazendas, colocam fogo, ateiam fogo em plantações, matam animais bovinos, por aí vai, e inclusive atacam donos dessas fazendas e seus familiares, algumas inclusive vítimas de estupro. A Isa Lourença é totalmente favorável a esse movimento, que na verdade é um movimento assassino, assim como qualquer outro movimento comunista que existe no país. Nós podemos perceber, nós como moradores da capital de Minas Gerais, a capital Belo Horizontina, nós como moradores nós conseguimos perceber o quão atrasados estamos nessa luta, porque cada vez mais as pessoas vão ganhando destaques, elas saem do ambiente universitário, porque dentro desses ambientes há muitos jovens que são consumidos por esses ideais, inflados pelos seus próprios professores, e aí dentro dos diretórios acadêmicos, essas pessoas como a Isa Lourença, elas são elevadas aí, como figuras centrais desses diretórios, acabam ganhando muito destaque, muita relevância e depois vão para o meio político produzir bizarrices. A própria Isa Lourença, assim como eu falei, é a favor da pichação, só que a pichação é algo que está enfeiando a capital cada vez mais,
obras antigas da capital estão sendo tomadas por pichações, obras, prédios, inclusive os grandes prédios da capital, que são assim, muitos deles inclusive centenários, são tomados por grafites, e grafites que nada tem a ver com o conceito da cidade, grafites que falam sobre a esquerda identitária e que nada tem a ver com o conceito da cidade, que sempre carregou ideais conservadores, assim como qualquer outra cidade, né, do Brasil. O Brasil é um país majoritariamente conservador e a cidade de Belo Horizonte não fica distante disso. A capital belo-horizontina está cada vez mais sendo tomada por essas figuras, e inclusive há pouco tempo houve uma manifestação da comunidade LGBT, né, onde refletiu várias luzes coloridas um dos principais viadutos daqui da cidade, né, o viaduto Santa Teresa, como se todo mundo fosse obrigado a aceitar, né, a comunidade LGBT como legítima, inclusive as suas causas. Para quem não sabe, a comunidade LGBT luta e muito para conseguir estabelecer o direito ao casamento gay, mas essa é uma proposta que vai contra as tradições, né, do país e também da civilização ocidental inteiria, que sempre foi contra o casamento gay, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se essa proposta for aceita, né, se passar na nossa legislação, né, a nossa guerra vai ser perdida, assim como a guerra do aborto, a guerra contra o aborto também está sendo perdida há muito tempo, porque casamento de pessoas do mesmo sexo vai fazer com que haja um menor número de natalidade, provocando também o desinchaço da população e satisfazendo a agenda perversa da ONU, que é a Agenda 2030, algo extremamente sério, com o qual a gente precisa lutar com mais força e com muito mais ênfase. A Isabela Lourença também já publicou várias fotos, vários vídeos falando do movimento Tarifa Zero, principalmente para estudantes. Só que a gente não pode esquecer que por mais que essas empresas de ônibus sejam tomadas por famílias que estão aí no mercado há muitas décadas, né, são empresas privadas que ganham concessão. Ali dentro há pessoas comuns que precisam de emprego também e que precisam que as pessoas que circulam por esses ônibus precisam de pessoas que paguem pelas suas passagens, porque senão não vão obter lucro no final. Mesmo que consigam um aporte financeiro do governo, essas pessoas que são trabalhadores e empregadores comuns, elas precisam aí, né, de pessoas que paguem pelas suas passagens. Então é um movimento revolucionário, sim. Tudo aquilo que a Isa Lourença faz é revolucionário, sim, e está acabando com a nossa capital. A Isa Lourença ganhou bastante destaque, principalmente nos debates promovidos por ela na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Debates inclusive travados com o atual deputado federal Nicolas Ferreira. E o Nicolas, eu me lembro muitas vezes que tinha uma ojeriza muito grande pela Isa Lourença, principalmente por conta dessas pautas que são assassinas, sanguinárias, que é típico de todo comunista. E a capital belo-horizontina está dando cada vez mais espaço a essas pessoas. Isso é uma coisa muito séria, tá ok, pessoal? Bom, era só isso que eu tinha que falar, tá? Pode ser que eu fale um pouco mais sobre a Isa Lourença em outros vídeos, pode ser que sim, mas eu acho que até aqui é suficiente, tá? Quem não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, tá ok? Para mim é muito importante, mas também deixa a opinião no campo dos comentários, que também para mim é muito importante, eu gosto de ler a opinião de todo mundo. É isso aí, muito obrigado a todos vocês, até a próxima, falou!